pessoal. Então, desejo aí um bom dia para todos, um feliz 2026. Hoje a nossa aula online sobre desempenho vai falar sobre atualização, que em dezembro de 2025 tivemos uma atualização aí no apagar das luzes do ano sobre três emendas, né, da parte 1, parte 4 e parte 5, justamente para a gente poder fazer uma adequação ao novo zoneamento bioclimático brasileiro. O novo zoneamento ele já foi publicado no final de 2024, nós tínhamos aí 180 dias para fazer a adaptação dos nossos projetos, né? Só que o zoneamento por ele próprio, sozinho, não modifica nada nossos projetos. O que vai modificar vai ser em relação aos critérios da norma de desempenho, aos critérios das normas específicas também. Só que a norma de desempenho não tinha sido atualizada, não tinha como atualizar automaticamente a questão do zoneamento bioclimático, né? Porque o zoneamento bioclimático só classifica as cidades, né? Então, classifica a Floripa, era Zona 3, Porto Alegre, Zona 3, Rio de Janeiro, Zona 8, por exemplo. E o zoneamento bioclimático foi reconfigurado, teve uma reclassificação geral para tudo. Antes nós tínhamos apenas 8 zonas bioclimáticas em todo o Brasil, e agora a gente tem 12, né? De 1 a 6, mas com uma divisão de 2 divisões para cada zoneamento. Então, a norma de desempenho não tinha como pegar a norma antiga e simplesmente mexer. Ela tinha que ser feito um estudo onde o comitê teve que se reunir para poder fazer essa adequação. E é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Então, né, tivemos a atualização em 2025, da parte 1, parte 4 e parte 5. O primeiro, atenção aqui que eu vou pedir para vocês é em relação ao número das emendas, tá? Quando a norma ela lança uma emenda, o número dela não é sequencial, né? A gente já teve uma emenda da versão 2021 da norma de desempenho, que foi em relação ao anexo D da parte 1, para trocar pela NBR 17170, que é a questão das garantias, e aquela é uma emenda 1 da parte 1. Só que agora a gente tem uma nova emenda 1, que as emendas elas zeram a numeração de acordo com o ano. Então, é a emenda 1 de 2025, agora, que eu vou falar hoje. Então, quando a gente buscar as informações, a gente tem que ficar atento a essa questão da data, né? Não só do número da emenda. E aí é a primeira atenção que a gente tem que ter em relação a essas atualizações. Então, a gente teve a atualização dos critérios de desempenho térmico, conforme o novo zoneamento bioclimático. Nós tínhamos, né, a NBR 15220, parte 3, era a versão de 2005 ainda. Então, essa atualização demorou bastante tempo a ser feita, ela foi bem discutida. E aí, final de 2024, teve a publicação final do novo zoneamento bioclimático, né? Só que ela foi publicada em dezembro de 24 e tinha 180 dias para entrar em vigência. Então, em junho de 2025, entrou em vigor, né, esse novo zoneamento bioclimático. E aí a gente ficou 6 meses trabalhando sem saber direito o que fazer, né? Porque a gente tinha um novo zoneamento bioclimático e a norma de desempenho ainda ficava referenciando a norma antiga. Então, a gente ficou 6 meses num limbo, aí, num risco até grande, jurídico, eu digo, porque técnico também, que a gente estava, né, trabalhando com uma norma desatualizada por orientação de uma norma vigente. Então, gerava bastante confusão, mas aí, finalmente, final de 2025, veio essa atualização. Como era, né? Do lado esquerdo aqui, então, era o zoneamento antigo, era de 1 a 6, então a gente observa a região norte, era todo um zoneamento único, o litoral nordestino era todo um zoneamento único também, e agora a gente tem uma situação bem diferente, né? Então a gente tem, o litoral nordestino tem várias zonas, né, bioclimáticas, o norte também são 4 que tem no norte, então teve muito mais estudo em relação a isso, né? E esse estudo veio a ser mais aperfeiçoado, né, ser aperfeiçoado pela questão de quantidade de informações também que hoje temos, né? Muito mais estações meteorológicas, dados mais precisos, e um comitê realmente debruçado sobre isso. Antes, praticamente, era o professor Lambers que fazia isso, encabeçava e ficava discutindo. Hoje, nós temos várias universidades trabalhando junto, muitos centros, né? O CEBIC trabalhando junto. Então, isso favorece, né, esse aperfeiçoamento das normas técnicas. Então, agora a gente tem de 1 a 6, mas temos um R, um M, 2R, 2M, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B, 6A, 6B.
Essa diferença aqui, ela está descrita, né, na própria NBR 15220, parte 3. Então, tem essa explicação, né, do que é essa diferença aqui. Não vem ao caso hoje. Ô Douglas, Sim. esse novo zoneamento ele vai interferir nas construções de maneira geral no país? É isso que eu vou mostrar aqui hoje. Vai interferir no limite do critério que a gente vai adotar, dependendo se a tua cidade mudou de classificação, né? Tá? Então, não muda diretamente a construção. Vai mudar, talvez, dependendo do procedimento executivo que tu tinhas, né? E se a tua cidade for reclassificada, aí tem que mudar. Principalmente para quem vai fazer pelo procedimento simplificado, né? Que aí são os limites normativos ali. Quando se trata com simulação computacional, aí a simulação já usa dados de estações meteorológicas. Então, o zonamento bioclimático é mais para a gente avaliar a questão da temperatura operativa mínima e também uma outra configuração do projeto de referência, mas eu vou mostrar aqui também. Então, as revisões que a gente tem da norma de desempenho. Isso aqui é muito importante para quem trabalha com gestão de projeto, né, gerência de projetos, coordenação, né, porque você tem que saber qual que é a norma em vigência na época de projeto. Então, se o seu projeto está nesse meio aqui, então talvez ele não entre nessa revisão, ou talvez ainda na revisão antiga. Então, essas datas aqui são muito importantes e tu ter essa evidência, né, de ter esse direcionamento, isso registrado, ó, o projeto é da data tal e a gente utilizou tais normas. Porque isso lá na frente, né, daqui a pouco uma discussão, você sai da empresa, né, a empresa às vezes pode fechar, enfim, e né, não tem essas informações claras com qual versão da norma foi feito o projeto, né, e o porquê. Então, às vezes, está avançando para algo que não caberia, ou então já deveria fazer atualização. Então, é muito importante, né, quem trabalha com essa parte de gestão de projetos, ter isso aqui para poder estar se resguardando aí tecnicamente. Acredito que essa revisão ela tem a ver com a mudança climática de maneira geral que está ocorrendo no país inteiro, né? Sim, Como se fosse uma pontuação para adequação e até questão preventiva com relação ao que a gente está vivendo, né? Nas várias regiões do país. sim, zoneamento bioclimático, né? Hoje a norma de desempenho se utiliza, mas eu acredito que as legislações, por exemplo, essa legislação de eficiência energética vai trazer, né, essa necessidade de a gente adequar de acordo com esse zoneamento, né? Esse zoneamento, então, foi realmente um estudo muito mais aprofundado e para trazer a realidade atual, né? Não uma norma com dados, né, de lá do século passado, quase, né? Então, a parte 1, a gente já teve 3 revisões, teve aquela revisão grande de 2021, né, que mudou o desempenho térmico e desempenho acústico, 2023, que foi do anexo D, e agora 2025 de novo. A parte 2 ainda é a versão 2013 em vigência. A parte 3 temos 2 revisões, de 21 e 25. Parte 4 também, 2 revisões. Parte 5, 2. E a parte 6, uma revisão de 2021. Então, né, não é a norma de desempenho toda que já foi atualizada, tem as partes ainda que sofreram emendas ou não. Então, isso aqui, pessoal, tem bastante atenção. Principalmente se você, né, trabalha numa construtora, recebe um laudo pericial, né, de um condomínio reclamando de alguma coisa, a primeira coisa que tem que olhar com qual base, né, o perito ali fez essa análise. Se ele fez análise de uma norma que não se aplica ao teu projeto, né, já consegue descaracterizar totalmente a perícia, né? Então, é uma arma aí também para se defender. Então, na versão 2025, né, a revisão 2025, primeira mudança da parte 1. A parte 1, em relação ao que mudou do zoneamento bioclimático, é sempre em relação ao critério de desempenho térmico, né? Nenhum de outros critérios teve uma alteração, teve impacto em relação à mudança do zoneamento bioclimático, somente é o desempenho térmico. E na parte 1, que trata da simulação computacional, né, a metodologia e o processo de como se faz essa simulação computacional, a gente teve alteração na relação do temperatura operativa mínima. Antes, né, a gente tinha que, para as zonas bioclimáticas 1 a 4, a gente faz essa avaliação da temperatura operativa mínima nos ambientes de permanência prolongada. Agora, é para ZB1, ZB2 ou ZB3A, né? Então, teve essa alteração em relação. Então, você tem que verificar, pô, minha cidade era a zona 4, era a zona 3. Será que essa zona 3 está nessa ZB1, 2 ou 3A? Né? Teve bastante alteração.
por exemplo, na região da Grande Florianópolis, né, onde eu resido, Florianópolis e todas elas, né, eram tudo ZB3. Florianópolis hoje ainda continua como ZB3A. Porém, a região continental, Biguaçu, São José, Palhoça, por exemplo, viraram 2, né? Agora são zona 2. Então, não teve alteração em relação à temperatura operativa mínima, que já tinha que analisar, né, que era a zona 3, mas teve uma mudança significativa aqui cidades muito próximas, né? E outra questão também, considerar isolamento na cobertura para o projeto de referência. A gente faz a comparação, né, projeto real e projeto de referência. Então, antes, quando era uma cidade zona 8, a gente tinha que considerar no projeto de referência o isolamento térmico na cobertura. É uma manta, alguma coisa para poder ter um isolamento. Aí a norma traz, né, qual que é o isolamento que tem que ser considerado. Agora é para ZB5 e ZB6, né? Então, não antes era ZB8, que pegava muitas cidades, né? Então, agora é para ser ZB5 ou 6. Rio de Janeiro era ZB8. Agora é 4A. Então, por exemplo, Rio de Janeiro, antes do procedimento de computacional, ou projeto de referência, a gente tinha que botar obrigatoriamente ali um isolamento da cobertura. E isso melhorava muito o desempenho do projeto de referência. Então, eu tinha que melhorar mais ainda o meu projeto real. Agora mudou. Agora eu não preciso mais ter obrigatoriamente esse isolamento na cobertura no meu projeto de referência. Eu vou comparar os resultados. Então, e se eu manter o isolamento da cobertura no meu projeto real, eu vou ter um ganho, né, uma diferença bem significativa que vai melhorar o desempenho simulado para a cidade de Rio de Janeiro. Porto Seguro é um outro exemplo. Então, tem essa comparação. Então, se você contrata, por exemplo, o projeto, uma simulação para as cidades que aconteceram essa mudança aqui, e o resultado às vezes está dando negativo, então é uma coisa de se observar. Está considerando o projeto de referência, que seria o baseline, né, esse isolamento da cobertura, e se tiver, pode retirar, porque a norma foi revisada e agora não se aplica mais. Então, tem que ficar atento a esses resultados. Tá? Além da questão técnica, o Douglas, ela Uhum. traz alguma novidade com relação à questão das chuvas? Não. Das chuvas, o que considera, né? O arquivo climático utilizado, hoje já para as simulações, e que foi também os arquivos climáticos utilizados para a classificação do zoneamento bioclimático, tem os índices pluviométricos. Então, aquela separação ali do A e B, da zona bioclimática, em relação a ambiente seco, ambiente mais úmido. Então, essa diferença trouxe isso para a classificação, né? É um dado, não só a temperatura, mas sim a umidade do ar, a velocidade do vento, temperatura do vento, direção de vento, Sim. tempo de estiagem. Então, Porque o que está acontecendo? A densidade pluviométrica, de forma geral, no país, alguns pontos, alguns locais do país, eles estão mais contundentes. A demanda de chuva está mais intensa. O clima volume, às vezes, geral anual, é mais o mesmo. volume anual, às vezes, é o mesmo, mas a intensidade fica mais espaçada, né? E a intensidade fica muito maior. Né? Aqui na região onde eu moro, por exemplo, eu moro em Rondônia. Aqui nós estamos no período de chuva. Então, aqui está chovendo todo dia, cara. Só que o problema não é a questão de estar chovendo todo dia. O problema é a intensidade das chuvas. Está tendo muito alagamento, muita inundação. O negócio está péssimo. No sul do Brasil, a gente teve aquele caso, né, histórico no Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Esse ano está tendo vários casos também, não tão rigorosos, né, mas é a tendência, né? Tanto picos de calor, picos de frio, como a gente teve na Serra Catarinense, tivemos geada no início do ano. Né? Pois é, ontem ou anteontem teve tornado no Paraná, fez uma destruição danada lá, cara. Então, essas questões de segurança estrutural, essas questões, tudo isso está em estudo, né? E com base nesses dados meteorológicos mais recentes. Por exemplo, né, o dimensionamento do sistema de água pluvial, a norma, os dados pluviométricos são de 84, acho, alguma coisa assim. São antigos mesmo. Não se aplicam, não se aplicam, né? Não tem como hoje, em 2025, tem as estações meteorológicas do INMET disponível no site, pode botar lá INMET, que vai ter as estações meteorológicas disponíveis com os dados pluviométricos. Então, às vezes, justificar que estás usando um dado normativo não condiz, né? Tem os dados mais recentes. Né? Então, mas é algo que está no radar aí dos comitês de normas, né? Na parte 4,
né? Então, a parte 1 é a questão da simulação computacional. Então, a única mudança realmente foi isso. Vai ter que cuidar só com essa questão da temperatura operativa mínima, verificar essa classificação aqui, e na questão também do projeto de referência, o isolamento da cobertura. Para quando era a zona 8, tinha que ter, agora é a zona 5 e 6. Então, só essa observação que vai ser visto isso em projeto, né, e no relatório. Agora, a parte 4 e parte 5 é o método simplificado, onde é o método que a gente faz a avaliação da fachada e da cobertura e compara, né, a transmitância térmica, capacidade térmica e absortância da fachada com limites normativos. Esses limites são da parte 4 e parte 5. Então, por exemplo, na parte 4, né, que é paredes de fachada aqui no caso, em 2013 e 2021, a gente tinha que a transmitância térmica para as zonas bioclimáticas 1 e 2 era no máximo 2,7, e zonas 3 a 8 aí tinha de separação aqui pela absortância, mas no máximo é 3,7. Agora, a versão 2025, observe que os valores são os mesmos, né? Então, não teve alteração do critério em si, né? Dos dados normativos ali, dos limites. O que teve é a mudança da classificação do zoneamento bioclimático. Então, zonas bioclimáticas 1 e 2, agora a transmitância é no máximo 2,7, igual. 1 e 2A, esse A aqui quer dizer que são as variações, então R ou M, né? Muito frio ou menos frio. E na zona bioclimática 3 a 6 e suas variações, também mantém o mesmo. E aqui que a gente tem que ter o cuidado. Por exemplo, né, como eu falei, cidade de Porto Alegre, um outro exemplo, tá? Porto Alegre antes era a zona 3. Então, eu podia estar classificando aqui até 3,7, né, quando eu utilizasse aqui uma transmitância, uma absortância menor que 0,6. Então, eu tinha uma margem maior para trabalhar pelo método simplificado. Agora, Porto Alegre é zona 2. Então, no máximo, vai ser 2,7 transmitância, e alguns sistemas construtivos já não conseguem mais avaliar, o outro vai ter que aplicar uma camada de revestimento térmico por dentro muito grande, e aí inviabiliza economicamente a construção, né? Já a capacidade térmica também não mudou, que no máximo tem que ser maior ou igual a 130, então antes era zonas de 1 a 7, né? E zonas 8 não precisava ter esse quesito. Agora, as zonas bioclimáticas 1 a 4 tem esse quesito do ter que ser maior ou igual a 130, e zonas bioclimáticas 5 a 6 não precisa desse requisito. E aí entra também a classificação, principalmente aquelas que eram zona 8, como o Rio de Janeiro, que eu comentei anteriormente. Então, antes, né, Rio de Janeiro não precisava avaliar a capacidade térmica pelo método simplificado. Agora precisa. Percentual de abertura para ventilação. Então, a mudança foi também só do zoneamento bioclimático. Então, antes era de 1 a 7, era maior ou igual a 7%, agora é de 1 a 4. Zona 8, aí separava, né, região norte e região nordeste e sudeste. Agora, essa classificação aqui geográfica caiu, não é mais regiões nordeste e sudeste e região norte. Agora é pelo zoneamento bioclimático 5A e 6A, 5B e 6B. Né? Bem por isso, porque fez essa reclassificação de acordo com a umidade do ar, temperatura, de bubo seco. Então, aí melhorou essa classificação. Mas os valores não mudaram, né? Isso que é importante frisar. Né? E as áreas envidraçadas, aqui a única mudança que teve foi no título da tabela, porque já era por latitude, né? Então não era por zoneamento bioclimático. Então, aqui a única coisa que mudou foi o título da tabela, né? Que antes era 3 a 8, agora é 3 a 6. E o que é que isso impacta nos nossos projetos, né? Como eu falei. Então, por exemplo, sistemas construtivos, né? Por exemplo, em Porto Alegre, né? Que utilizava, né, a alvenaria estrutural de bloco de concreto. Tem uma transmitância, isso aqui é do catálogo do Inmetro, tem uma transmitância de 2,8, aqui com 0,2 de gesso por dentro, agora 2,8 eu já não consigo mais, né, porque está na zona 2, né, Porto Alegre. Então, eu preciso reduzir a transmitância térmica para que seja menor que 2,7. E para eu reduzir essa transmitância térmica aqui, eu vou ter que aumentar obrigatoriamente essa camada de gesso por dentro. Então, o gasto que a construtora vai ter para fazer uma simulação computacional vai ser muito menor do que ela revestir, por exemplo, para 1 centímetro, 2,5 cm de reboco ou 2 centímetros de gesso. Né? Então, não justifica, né, economicamente tu gastar mais com revestimento simplesmente para fazer pelo método simplificado. Então, para Porto Alegre, nesses casos de sistema construtivo aqui,
invariavelmente, eu acredito que vai ter que fazer simulação computacional para poder realmente ter essa economia dos revestimentos. Então, às vezes, na simulação, tu vai conseguir ali com 0,5 de gesso, né? Vai depender do projeto como um todo. Mas, né, pelo sistema simplificado, método simplificado, e se você faz pelo método simplificado e querer, às vezes, empurrar essa situação para a construtora, você está impondo a ele um gasto, às vezes, desnecessário, né? E sistemas de construção leves, né? Porque a norma, ela fala aqui, ó, quando a gente tem isolantes na fachada, de condutividade menor 0,065, então, né, quem trabalha com lã de rocha, lã de vidro, por exemplo, é um isolante desse tipo, tu vai desconsiderar os elementos da fachada para fora do isolamento no cálculo da capacidade térmica. Então, sistemas leves, como steel frame, drywall, parede de EPS, por exemplo, acaba ficando inviável, né, tecnicamente, pelo método simplificado também, vai ter que fazer por simulação, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro, que era a zona 8, agora é a zona 4, então, quem constrói construção sistema leve no Rio de Janeiro vai ter que avaliar a capacidade térmica e aí não vai atender, aí vai ter que fazer por simulação computacional. Então, é esse o tipo de impacto que tem nos nossos projetos, né? Não gera outros tipos de impactos. E na parte 5, a questão da cobertura. Então, a mesma situação, né? Antes, com zonas de 3 a 6 aqui, a gente podia ter uma questão da absortância, tinha que avaliar, né? E agora mudou um pouco aqui também, só essa questão da classificação. Então, os impactos diretos, né? São para as cidades que tiveram sua classificação de zonamento bioclimático alterado significativamente, né? O que era o ZB3, por exemplo, virou 1 ou 2, que era o ZB8, agora ficaram ali na faixa do ZB4, A ou B. Então, nessas cidades aqui, é que vocês têm que ter uma atenção especial para poder estar adequando aí os métodos de avaliação e, às vezes, até mesmo o sistema construtivo, né? Começar a avaliar sistemas construtivos melhores, termicamente, né? Para não ter que fazer pelo simplificado, poder fazer por simulação computacional. Onde a gente busca essa informação, então, tem o aplicativo lá no site, né? normadesempenho.com.br, busca ZB. Então, lá você consegue fazer a busca gratuitamente aqui por qual é a classificação que você tem. Posso tirar uma dúvida? Claro, por favor. Eu não entendo muito da forma que faz, porque eu apenas contrato, né? Uhum. A gente teve uma situação que a gente trabalha com a Caixa Econômica, Certo. e a Caixa exigiu que a gente já atendesse, na época, a norma de 2024, Uhum. e aí eu fiquei com dúvida, porque a questão do zoneamento, pelo que eu entendi, a norma 15.575 de 2024 estava valendo, mas a que tratava como o laudo térmico ia ser feito, ela não tinha mudado ainda. Isso. Então, eu estou com essa dúvida. Essa ainda é a norma antiga de 2005 ou ela também mudou? Porque, por exemplo, a gente tem um empreendimento agora que a gente tem que ter essa classificação, né? Brasília era a zona 4 e agora foi para 3B. Uhum. Então, eu não sei se a gente ainda vai utilizar a zona 4 ou a 3B. Se essa que faz o laudo, ela também já mudou junto com a desempenho, com a norma de desempenho. A que faz do laudo, né, a metodologia do laudo, não mudou, né? O que mudou foi aquela classificação ali. Então, o zonamento já mudou e a Caixa, né, ela começou a exigir naquele formulário dela já a classificação dos outros zoneamentos, né, pela norma nova do zoneamento bioclimático, e a norma de desempenho ficou em um período sem atualização. Eles lançaram aquele formulário um pouco antes da publicação da emenda. Então, para os projetos novos, de agora em diante, né, já faz a nova norma de desempenho com a nova zonamento bioclimático. Antes de dezembro de 24, de 25, a norma de desempenho, teoricamente, tinha que usar o zonamento bioclimático de 2005. Isso que eu queria saber. Até dezembro de 2025, usava-se essa de 2005. Aí agora que virou o ano para 2026, então a gente tem que citar a nova agora. Uhum. Eu, por questões de evitar essa discussão, mas a norma prescritiva já estava em vigência. Então, para os projetos, se eu pego hoje para fazer uma análise, né, não tem como fazer retroativo, né, mas se eu pego hoje para fazer uma análise, o projeto é de agosto de 2025. Agosto de 2025, a norma de desempenho ainda era de 21.
né? O zoneamento era de 2005, mas o zoneamento bioclimático já estava vigente o novo. Então, se eu pego hoje, né, eu faço uma análise retroativa, eu utilizo a metodologia nova. É por isso que é importante citar no laudo qual é a norma, né? Porque senão a gente Exatamente. depois não dá conta. Não dá Só conta. aproveitando, Douglas, a minha última dúvida Claro. é... Para mim, que estou contratando, eu sempre fico muito em dúvida se compensa o laudo simplificado ou a simulação, e a gente acaba fazendo a simulação, mas eu acabo fazendo por não ter entendimento. Então, eu queria saber a opinião de vocês, que mexem com isso. Tá. Qual é a diferença, na realidade, de simulação e o simplificado? Se eu tenho essa opção ou não tenho essa opção, como eu faço essa avaliação? Tens a opção, sim, de fazer o simplificado, né? O problema é que o simplificado, ele tem várias restrições, tá? E ele não é tão mais simplificado quanto parece, tá? Ele é complexo de fazer. Porque tu tens que fazer, hoje, na versão antes de 2021, tu fazia o cálculo da transmitância térmica do teu elemento da fachada. Então, tens uma parede de bloco de concreto. Então, tu calcula ali o metro quadrado e qual que é a transmitância desse metro quadrado e replica para tudo. Hoje, tens que fazer uma transmitância térmica equivalente. Então, tens que fazer o cálculo da área do teu dormitório, por exemplo, e para cada área vai dar uma transmitância térmica equivalente. Então, se tens fachadas diferentes, por exemplo, tens dormitório com uma fachada de 2,5 de largura, um dormitório com fachada de 3, e ainda mudança de cor, tens que fazer para cada ambiente. Não tem como fazer só para um. E, por exemplo, pega uma sala conjugada, a área de parede de uma sala conjugada é muito pequena, né? Praticamente tens ali, a maioria dos projetos, tem praticamente a porta-janela e a varanda, por exemplo. Então, a área de parede fica muito pequena. Então, ele não vai dar como não atendido. E outra questão é a questão de área envidraçada. Então, por exemplo, quando tem sala com cozinha conjugada, tem 2 janelas, uma porta-janela, mais a janela de área de serviço. A soma dessa área envidraçada, normalmente ela passa de 4 metros quadrados, que é o limite normativo. Então, também já vai ter que ir para a simulação computacional. Então, eu fiz, acho que uns 5 relatórios de simulação simplificado, e não faço mais porque é perda de tempo, sabe? Eu prefiro ir para o computacional, porque tu tens mais margem para apresentar para a construtora opções de revestimento, de tinta, de fachada, tamanho de janelas, tudo isso, do que tu ficar restrito à transmitância térmica e à capacidade térmica e essa área fechada, né? Então, o método simplificado hoje, que eu vejo, assim, muita gente acaba fazendo até de uma forma que eu julgo ser incoerente, assim, fazendo, por exemplo, a área envidraçada, bota um vidro especial para vocês, para trabalhar, para dizer que atendeu, mas aí vocês não vão nunca botar, às vezes, um projeto comum, um vidro especial que é muito caro, ou bota o revestimento, espessura de revestimento muito grande para poder baixar a transmitância térmica, mas aí tu não vai executar, né, por questões de custo, aí tu vai ficar ali com um relatório dizendo uma coisa e a obra dizendo outra. Então, enfim, assim, eu parto para o computacional, tá? O simplificado eu não recomendo. Ótimo, tá bom. Obrigada. É bom conhecer, porque no simplificado a gente entende a teoria do cálculo da transmitância, de tudo isso, que a gente, para escolher os elementos, né, da construção. Mas para o relatório final eu não recomendo. Beleza, obrigada. Nada, imagina. Então, isso, pessoal, vou mostrar aqui rapidinho aqui o aplicativo, só para orientar vocês, que eu não sei se já saiu algum outro aplicativo, igual nós tínhamos o ZBBR antes, né? Então, mas esse daqui é bem simples, pode fazer um filtro pela cidade, pelo estado, mas se não quiser, pode botar só direto aqui a cidade, que já vai aparecer a correspondência, né? No caso aqui, a cidade que eu moro, em Biguaçu. Então, antes era a zona 3, agora é a zona 2M. Já traz aqui a latitude e longitude, a TBSM, que é a temperatura de bulbo seco média, já é um dado que a norma traz, então eu repliquei aqui também, e a amplitude média anual também já traz aqui. Então, isso aqui junto com o site do Progeti, tu consegue fazer aí um bom pré-estudo de desempenho térmico para as edificações também. Tá disponível aqui, normadesempenho.com.br/busca-ZB, para facilitar aí a preenchimento da documentação e as auditorias também. É isso, pessoal. Hoje é uma aula um pouquinho mais rápida, né? Conteúdo mais simples, mas principalmente para a gente poder frisar a importância da gente conhecer as alterações de norma para saber qual norma a gente vai realmente aplicar no nosso projeto e poder, às vezes, contrariar até a Caixa Econômica, por exemplo, né?
Eles vêm pedindo alguma coisa que não se aplica. Douglas, uma dúvida. Eu estou vendo um contraponto muito grande com relação à exigência das normas por parte dos bancos, de órgãos oficiais aí para financiamento, para construção e tudo mais. Uhum. E na contrapartida, eu estou vendo uma certa, como é que se diz? Eu posso dizer até uma certa discrepância em relação à exigência que as prefeituras têm solicitado, porque eles estão diminuindo a exigência técnica, projetos, né? Agora estão marcando só, a gente faz só o levantamento perimetral ali da construção e acabou. Eles não querem mais ver projeto arquitetônico, não querem ver detalhamento técnico, mais nada disso. Então, eles estão colocando a responsabilidade exclusiva para o técnico ali da edificação, da obra, mas não estão exigindo, eles diminuíram o nível de exigência, né, técnica com relação a isso. Cara, como é que vai ficar isso? A responsabilidade do profissional, né? Um risco, né, um passivo grande que a gente, engenheiro, arquiteto, construtores, né, a gente acaba assumindo, e o órgão que faz ali a liberação do alvará, ele vai dar o alvará de acordo se tiver alguém responsável, né? Então, se tu diz que eles vão dizer assim, eu liberei porque o show disse que é. Né? Então, a gente confia no show. Algum problema, aí tu resolve com o show. Mas aí isso é geral, né? Isso é no país inteiro que está assim, essa modificação, né? Por exemplo, em Florianópolis não se aprova projeto hoje se não tiver uma prancha 01 de declaração dizendo explicitamente que o projeto atende todos os critérios da norma de desempenho. Não aprova, nem vai para frente na análise. A prancha 01, é a primeira coisa que eles analisam. Então, é o arquiteto que faz ali até o projeto legal, isso é bom tu tocar, porque o projeto legal é para atender a legalidade, né? O projeto de licenciamento, né? Então, ali já tem que ser considerado, por mais que não esteja explícito no projeto, detalhamento, qual que é o desempenho, mas o projeto tem que ser concebido para atender, né? Então, é um risco grande que os arquitetos, né, engenheiros que trabalham com essa questão do projeto de licenciamento, acabam estando expostos agora. Isso vai ser um filé mignon aí para os advogados que queiram ferrar a gente, né? Pois é. Nós já temos um problema sério que é a falta de fiscalização com relação à qualidade construtiva de maneira geral no país, né? E seguindo essa linha que deveria ser um órgão que fosse mais rígido, que o maior nicho de mercado construtivo é das prefeituras. Das prefeituras. Em vez deles aumentarem o nível de exigência, não. Tiraram tudo. Porque a dificuldade ia ser do analista conseguir avaliar isso tudo, né? E tempo hábil para isso, né? Então, pega cidades em grande desenvolvimento, cara, já simplificado para poder acelerar, né? No meu ponto de vista, né? E hoje, se o analista tiver que analisar toda essa questão de desempenho, e a gente, por exemplo, pega, né, meus trabalhos de consultoria que eu faço, Brasil afora, a gente já leva aí 30, 60 dias para poder analisar, fazer a primeira análise, né? Então, imagina o analista de projetos da prefeitura, né? Então, é a tendência, né? Eles se resguardarem ali legalmente por base de uma declaração do projetista, da construtora. Acredito muito nisso. Mas é isso. Roberto, levantou a mão aí, o que manda? Ô Douglas, e essa norma já está em vigor a partir de quando? Cara, não, nessa emenda, essa tua pergunta é excelente. Normalmente eles trazem ele na emenda qual que é, se tem prazo, né? Vai ser aplicado daqui a 180 dias, como foi a emenda lá de 2021. Mas como o zonamento bioclimático já está em vigência, então já se aplica de imediato, dezembro de 25, já se aplica essa emenda. Esses novos projetos aí já se aplicam, né? Já se aplica. Qualquer projeto protocolado na prefeitura após dezembro de 2025 já se aplica essa norma nova. Beleza, obrigado. Nada. Só mais alguma dúvida? Uma coisa a levantar? Fico à disposição, pessoal. Qualquer dúvida em relação, eu mandei para vocês também essas emendas, né? Já tem uma versão atualizada na norma de desempenho com essas revisões todas, né? Mas eu mandei para vocês a emenda. Assim que eu tiver essa versão nova disponível, eu já encaminho também para vocês.
e qualquer dúvida aí, só me chamar, estou à disposição. Beleza, pessoal? Uma boa semana, um bom ano para todo mundo, e fiquem atentos aí ao grupo, a semana que vem, vou fazer mais uma também, sobre vida útil projetada, um pouquinho melhor, e a gente vai conversando. Beleza, bom dia a todos aí. Obrigado, Douglas. Bom dia. Tchau.